Olá, pessoal, tudo bem? Em relação à semana 10, alguns colegas, né, tiveram algumas dúvidas sobre o porquê que cada coisa acontece dentro daquele código que a gente executou. O código, né, do relógio. Bom, para vocês lembrarem, então o código é esse aqui. E alguns colegas tiveram dúvidas aqui no porquê desse construtor, por que eu tenho esse tick e por que está acontecendo aqui no componente de mount. Esse aqui ficou um pouco mais claro, né, que é o mount, ou seja, quando eu fechar o aplicativo, quando ele ser desmontado, né, então vai chamar ele. Bom, vamos lá. Então aqui a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o que está acontecendo. Bom, primeiramente, o que é o construtor? O construtor, na verdade, você só vai utilizar ele se você tiver algum estado que você queira manipular ele durante a execução do seu aplicativo e se você for fazer bind de algum método. Esse bind vai ser melhor verificado na semana 11, semana que a gente vai iniciar agora. Mas então vamos focar somente no que a gente já viu, né, que é da semana 10. Então o construtor é isso. Se você tem algum estado, você deve declarar ele. E qual estado que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com o estado de data, que é um estado, né? A data ela é mutável, e também com aquele componente com o objeto teacher. Ou seja, esse objeto ele é falso ou ele é true. Então, são esses dois componentes que a gente está trabalhando. E quando eu vou trabalhar com esses objetos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instanciá-los. E como que eu instancio eles? Eu passo para ele o dis.state, ou seja, eu estou passando para ele o valor que eu quero que ele receba. No caso, o meu date, ele recebe um new date, que aí é nativo da linguagem, né? O date é um componente já dela, e o teacher, eu estou passando para ele o false ou true, ou seja, ele é verdadeiro ou falso. Ok, então eu estou criando esses estados. E se eu quiser manipulá-los, como que eu faço? Bom, se eu quiser manipulá-los, aí eu tenho que criar um método, e dentro desse método, eu não posso usar o dis.state, não, porque vai dar um erro de execução. Eu tenho que passar o dis.setState, ou seja, eu estou setando um novo estado para ele dentro daquele método. E no caso do meu tick, o que ele está fazendo? Ele está passando uma nova data para ele. E aí chama, então, dis.setState. Então, é basicamente isso. O meu tick, ele recebe, no caso que já está intrínseco a data, e passa um novo valor para ele, que é o new date. É um pouco confuso neste aspecto, porque a mesma forma que eu criei, aqui eu estou setando. Mas, por exemplo, se eu tivesse um outro estado, por exemplo, eu criei o teacher, e aqui que a gente está mostrando, ele é false. Então, em algum momento, eu poderia chamar ele e passar esse valor para dis.setState para true. Então, eu estou fazendo uma manipulação desse valor. Bom, e a outra dúvida que surgiu é o porquê que eu tenho esse componente de mount. O que acontece, pessoal? Quando eu crio meu aplicativo, ele é renderizado na classe render. Só que, eu renderizei, então está ali os meus dados e eles estão meio que estáticos. Então, se eu quero manipular esses dados, eu tenho que chamar o component did mount, ou seja, vai ser montado. Então, quando eu renderizar, vai chamar esse componente, e esse componente, percebam, o tick, eu que criei aquele método, então eu poderia colocar qualquer nome. O component did mount é nativo da aplicação. Então, quando eu chamar ele, quer dizer que o que eu colocar aqui dentro vai ser renderizado na minha aplicação. E o que eu estou renderizando? A cada 1 segundo, vai mudar o que está aparecendo na tela. Porque se eu não chamasse isso aqui, quando eu criasse o meu date ficaria estático. Então, é isso que está acontecendo. O component de mount, ele está alterando a minha renderização. Beleza, pessoal? E daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, caso vocês não tenham feito esse teste. Então, meu render, na verdade, é o que está renderizando tudo que está acontecendo ali dentro da minha aplicação. Pessoal, então vamos lá para vocês entenderem um pouco melhor esse component de mount. Bom, aqui eu tenho a minha aplicação, no caso que eu estou gravando agora, né, professor, porque eu mudei aqui o teacher para true. Eu poderia mudar aqui no código, né? Aqui eu tenho um operador ternário, se for verdade, de acordo com o que vai exibir o meu código. Bom, e o que a gente vai provar aqui agora? Ó, percebam que a data, aliás, o meu relógio, ele está incrementando. Por quê? Porque eu renderizei o meu relógio,
E intrinsecamente, como eu tenho component de mount, ele está incrementando de 1 em 1 segundo. E se eu retirar isso aqui, o que, que vai acontecer? Vamos lá, deixa eu recortar aqui. Ele está salvando automaticamente e vai compilar. E aí, olha o que, que aconteceu. O meu relógio meio que travou. Por quê? Porque ele está renderizando a minha classe. Que classe que é essa? thisState.date e está convertendo para uma string. E está convertendo e jogando no meu render. Só que o meu render, ele meio que é, digamos assim, estático. Então, toda vez que eu quero atualizar alguma informação para o usuário, ou seja, se meu aplicativo fosse estático, beleza, eu não preciso do meu componente de mount. Mas, no caso, o meu aplicativo ele não é estático. Ele vai atualizar cada um segundo a informação para o usuário na tela. Então, é isso que faz. Voltando aqui o meu componente de mount, olha lá, salvou, beleza. E aí ele está atualizando. Por quê? Toda vez que o meu render é chamado, ele vai lá e vê que tem um componente de mount e ele vai fazer essa chamada. Pessoal, então é isso. Espero que as dúvidas de vocês em relação ao porquê que tem o meu construtor, ao porquê do componente de mount, tenham sido esclarecidas. E além disso, caso vocês precisem fazer uma leitura melhor, a gente retirou essas informações do react.org. Essa página, por sorte, né, ela está em português, porque na maioria ela é em inglês, mas aqui a gente já tem a versão em português, e aqui é falado o que está acontecendo em cada coisa. Vocês vão perceber um pouquinho de diferença, por quê? Porque é o React. Percebam que a gente está utilizando o React Native, mas isso são informações do React, porque quando a gente cria a nossa aplicação, ele estende ao React Component, ou seja, a gente usa o componente do React para renderizar, mas depois, quando a gente trabalha com as classes, a gente trabalha no React Native. Pessoal, então é isso. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Boa aula, boa semana, e qualquer dúvida, nos contate que a gente vai fazer o possível e o impossível para retirar essas dúvidas de vocês, para que vocês aprendam melhor sobre esta ferramenta. Pessoal, obrigado e